Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Na orientação de hoje, vamos aqui passar a explanação a respeito de eventos satânicos que estão ocorrendo aqui nessa terra, aqui nesse país, nessa nação. Primeiro de tudo, precisamos saber o que são esses eventos satânicos, o que tem a ver com satanismo, o que tem a ver, com seitas, o que tem a ver com o oculto e qual o propósito daquilo que está acontecendo. É disso que passamos a falar agora. Quando eu digo eventos, é todos os eventos ligados a apresentações, que aqui na Terra é chamado muitas vezes de shows. Temos um exemplo disso forte a respeito de uma artista, de uma cantora famosa no mundo todo, estrangeira, que fez há dias atrás a sua apresentação no palco, aqui nessa nação, para milhares e milhares de pessoas de corpo presente e também outras milhares indiretamente através de instrumentos de comunicação e dessas tecnologias. Muitas foram as questões direcionadas a nós, na espiritualidade, a respeito do que tem de verdade nisso, porque há muita especulação, muita fala, muito tipo de falação a respeito de todo e qualquer coisa que esteja ligado ao oculto. Tudo isso vem do quê? Da falta de conhecimento das pessoas. Por quê? Essa cantora estrangeira famosa que fez a sua apresentação, ela estava ali praticando um ato satânico ou um ato luciferiano, porque tem essas duas vertentes em cima da terra, que são adoradores de Satanás e adoradores de Lúcifer. Então existe o satanismo, da outra parte existe os cultos luciferianos. E essa artista, a qual dessas duas seitas estão ligadas? Satanismo ou luciferiano? Nenhuma das duas. Por quê? Aquilo que essa artista está mais ligada é a cabala escura. Primeiro vamos entender de uma forma rápida. Vou procurar ser o mais sucinto possível. O que é a cabala? A cabala, isso vem de milênios atrás, quando teve o seu início, há milênios atrás. Através de seres humanos dedicados à evolução do ser, à evolução, à expansão consciencial, ao equilíbrio entre essa humanidade e a natureza em que ele habita. E manter tudo isso que está em equilíbrio em conexão com as forças superiores. Lá atrás, há milênios atrás, com o passar de gerações em gerações, isso foi se perdendo. Como muitas coisas ligadas àquilo que se é conhecido hoje como ocultismo, se perderam lá atrás. Se perderam devido ao quê? Devido à ganância, devido ao desequilíbrio, devido à vontade de poder, a possibilidade de ter controle sobre a maior parte das pessoas. Foi se deixando de lado algo valoroso, algo de muito proveito, lá atrás, no início,
da Cabala para ir se perdendo, para ir adentrando a uma caverna escura. Por que caverna escura? Porque a partir do momento que a Cabala, que é simplesmente Cabala, não tem Cabala branca, não tem Cabala escura, isso é só uma terminologia para usar como identificação no linguajar de quem está encarnado. É como a magia. Não existe magia negra, não existe magia vermelha, não existe magia branca. Aquilo que existe é simplesmente magia, porque é algo, a magia é uma ciência neutra, na qual ela vem se manifestando de grau em grau, de acordo com a necessidade do fluxo da criação. Para desconstruir e para construir. Temos um exemplo disso a respeito das estrelas que estão no cosmos. Precisa-se então uma grande estrela colapsar dentro da sua própria gravidade, para que então, através de uma supernova, possa explodir em um evento muito poderoso, um dos mais poderosos do cosmos, e nessa explosão é a oportunidade de fecundar partes ainda que não existem planetas ou novas estrelas. Não só isso, mas também todo tipo de elementos, como o ouro, por exemplo. Para quem não sabe, o ouro, ele não nasceu aqui, debaixo dos seus pés, embaixo da terra. Ele vem de fora, assim como vós também. Vós não são terrenos, vós estão aqui na Terra, nesse planeta. Por isso é necessário essa roupa biológica, esse corpo físico, que é a roupa necessária para que vós estejam aqui experienciando. Já dissemos isso muito lá atrás, no começo das orientações. É como se vós decidisse hoje não morar mais em cima da terra e ir morar no fundo do oceano. Como seria possível se com essa roupa física, esse corpo biológico, vós não conseguem respirar embaixo da água? A sua pele, esse órgão maior do seu corpo, em contato, numa exposição prolongada na água, ainda mais na água salgada, iria se desfazer, porque não foi feita para estar lá. Então o que se faz? Quando vós quer passar um bom tempo dentro desse oceano, dentro da água, existem roupas apropriadas. Aí temos um simples, mas prático exemplo de como funcionam as coisas. Certo? E o que tudo isso tem a ver com a situação dessa cabala escura, essa situação dessa apresentação dessa cantora, dessa artista estrangeira famosa? Qual é a verdade por trás disso tudo? Então é algo satânico, é algo luciferiano? Não, não é, é simplesmente cabala. Então existe aquilo que é a cabala escura nos dias de hoje. A cabala, como ela era lá atrás, há milênios, quando tudo deu-se início, podemos dizer que praticamente não existe mais, salvo 3 pessoas encarnadas em cima dessa terra que ainda mantém de forma oculta a base daqueles conhecimentos. A base, não mais todo o processo, o completo processo que se lá tinha acesso lá no início. Por esses rabis, por esses homens que então que dedicaram praticamente a vida toda para adentrar, para permear sobre os mistérios da criação.
Muito bem, e o que isso tem a ver? Tem a ver que depois de tantas e tantas e tantas gerações, no presente momento que vós se encontram, existe essa cabala escura. Que a cabala, esse conhecimento, ou vestígios desse conhecimento, só passa a ser chamado de cabala escura pelo seu operador, como a magia, eu estava falando, ó, existe simplesmente magia. Agora, se quem está em posse da magia, se ele utiliza desse conhecimento para poder prejudicar alguém, para poder tirar proveito próprio, para poder manipular, dominar, influenciar, destruir, aí, por isso se adota esse termo magia negra, mas não que exista uma magia negra, existe simplesmente a magia, que é algo, uma ferramenta, assim como já demos exemplo em outras orientações. É como a faca que vós tem na mesa do seu café da manhã todos os dias, ou está presente na mesa na hora do seu almoço, que ela está ali, assim como ela serve para abrir o pão e vós passar ali aquilo que seja a manteiga, serve para cortar o queijo, serve para passar geleia, serve também lá para cortar um pedaço de carne, um pedaço de legume, verdura, cortar um pedaço de corda. Também essa faca, nas mãos de um mal intencionado, pode tirar a vida de outra pessoa, porque ele pode dar uma facada, cortar o pescoço de alguém. Então temos ali nesse exemplo, vós entende de forma clara e precisa, sem sombra de dúvidas, como é essa situação. E isso que essa artista tem usado, não agora, mas sim boa parte da vida dessa artista, é dedicada ao quê? A conhecer, a acessar mais e mais conhecimento dessa cabala para utilizar nos seus propósitos de sucesso, de se manter no sucesso, de poder alcançar milhões e milhões de pessoas que a seguem, que a ouvem, que a acompanham. Qual o preço disso tudo? Existe o preço que está sendo pago por cada uma das pessoas que então seguem, acompanham, ouvem essas músicas, acompanham, visualizam essas apresentações do palco, essa encenação, na qual está contido no corpo de baile, que são os bailarinos, vestidos apropriadamente, com posturas apropriadas, tudo de uma forma muito bem pensada e arquitetada, em correspondência com as batidas, as frequências da música que está sendo tocada e também cantada. Não só ela, não pense que eu estou aqui simplesmente para falar mal ou criticar aquilo que seja a situação dessa moça, porque não é só ela. Existem pessoas dessa nação, artistas dessa nação, não só no campo da cantoria, mas também teatros, comédias, todo tipo de situação está presente algum tipo de conhecimento e manipulação. Através do que? Da vibração. Entendam que tudo aquilo que vós estão enxergando com os vossos olhos, vós estão tocando, degustando, não é nem 20% daquilo que existe. Toda a outra maior parte está ligado ao quê? Está ligado ao plano invisível, que muitas pessoas ligam ao plano espiritual, e também não é errado dizer dessa maneira, de primeiro momento. Todos estão sofrendo essas influências, direto ou indiretamente. Então quer dizer que essa apresentação que está sendo usado desse exemplo dessa artista estrangeira muito famosa, traz prejuízo? Claro que traz.
Porque é através dessa cabala escura, que é a deturpação dos conhecimentos que se tem, mesmo que sejam rasos, dessa cabala antiga lá que eu falei, que nasce lá milhares de anos atrás, é o suficiente para quem está nas trevas da ignorância, que é a maioria da humanidade. Trevas da ignorância é não saber o porquê das coisas, é de não saber nem sequer a existência de determinadas situações como essa que eu estou explicando para vós. Quais essas consequências? Isso vai influir diretamente naquilo que é o seu campo áurico. Lembre-se que o ser humano, esse corpo biológico, na qual vós estão dentro desse corpo biológico, o seu verdadeiro ser, a sua divina essência, o seu Espírito Santo, o seu eu superior, como vós queira então chamar, ou conheça, é uma antena na qual é captada aqui por esse seu cérebro, é processado e a partir disso haverá as reações em todo o restante do conjunto. Quando é captado, essas frequências mudam as frequências, a vibração da vossa massa cerebral, dos vossos pensamentos, das vossas intenções. E a partir disso, do plano mental, já influenciado por essas frequências, o som, a cantoria, mais aquilo que cada um está vendo nessa apresentação, nessas posturas, nessa vestimenta, nessa simbologia, porque a Cabala faz sim uso de uma quantidade boa de simbologias, símbolos, desenhos geométricos que são aplicados ali de uma forma errônea. Não era para ser aplicado com essas intenções, mas são aplicados, certo? O que vai acontecer na sequência? Vai acontecer que isso vai afetar diretamente o seu campo emocional. A maioria das pessoas em cima da Terra, que está nas trevas da ignorância, que ainda não chegaram nem sequer a se espiritualizar, a sair verdadeiramente de dentro de uma caixa muito restrita, muito limitante, estão vivendo por impulso, estão vivendo por uma emotividade. Tudo é emoção. As pessoas querem viver o momento, querem viver o aqui e agora, que é falado por mestres que vós deve viver o aqui e agora, mas com racionalidade, não com emotividade. Quem se vale da emotividade, indubitavelmente irá se frustrar, irá quebrar a cara. Não existe nem um 0,0001 que dê certo. Porque ele pode dar certo no exato momento, no momento seguinte, vem o rebote dessa ação impensada, não colocada em prática de forma racional. Não estou dizendo que as emoções sejam nefastas, não, ela passa a ser nefasta quando está sendo ali utilizada como primeira ferramenta, está realocada, está colocada em uma posição de comando daquilo que é a sua vida, daquilo que é o seu dia a dia, daquilo que são seus relacionamentos, seu trabalho, sua fé, tudo. Quando ela posta aonde ela deve estar, é uma ferramenta poderosa também para quem usa da racionalidade. Consciência, racionalidade, o processamento daí sim por essa sua mente física e concreta, esse seu cérebro. Uma vez que está estipulado a estratégia, então sim, aí se faz uso das emoções para iniciar todo o processo, para que aquilo dê andamento. As pessoas nessas apresentações, nesses shows, como estamos aqui falando, eles recebem direto no emocional, que para a maioria das pessoas que estão ali,
e que estão acompanhando direto ou indiretamente, que seja, as pessoas, já falamos isso, as pessoas não estão vivendo, elas estão em uma condição de sobrevivência, de frustração, de tristeza, de profundo sofrimento, de falta de saúde, de falta de dinheiro, de falta de oportunidades, de discussões, né, de tristezas, de perdas, e raros momentos de alegria, nem sequer felicidade é, simplesmente momentos de alegria que duram bem pouco. Agora imagina o impacto, então, para as pessoas que estão nessa condição abaixo do nível razoável, essas pessoas que estão nesse nível de sobrevivência, que é a maioria na humanidade, estão vivendo com esse peso, com essa carga, com esse fardo pesado em cima das costas, ainda receber ainda aquilo que é um agregar, um peso ainda maior, sem saber. É como vai estiver caminhando, fazendo a sua caminhada com o seu fardo nas costas. Então alguém sorrateiramente por trás vem e coloca aquilo que é um tijolo em cima desse seu fardo. Vós está caminhando, vós não viu, vós não sabe que tem o que está acontecendo, vós pode sentir uma diferença, um esforço maior, um transpirar, um suar mais intenso. Mas vós continua caminhando, vós não viu nada, vós pensa que isso faz parte, que é o cansaço, que é o que tem que se passar. E depois, tijolo em tijolo, nessas situações que estamos falando, vem fazendo com que o fardo de vós esteja calcando, esteja afundando cada um de vós cada vez mais. Mais sofrimento, mais tristeza, mais limitação, mais tudo que é desequilíbrio. E isso não só para a pessoa de forma particular, de forma pessoal, individual, mas isso também vai agregar ao meio que vós está, como por exemplo a sua família, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus parentes, vai agregar lá também peso no trabalho. Pessoas que estão procurando oportunidades vão encontrar caminhos fechados. Por quê? Porque a pessoa quer, todo mundo pretende ter ótimas oportunidades de trabalho, de ganhar mais dinheiro, de saúde, de tudo. Mas como vós, e que está doente, pode se tornar uma pessoa saudável? Vós internamente, no seu ser, vós tem que ser uma pessoa saudável. Porque quando se fala de doença no corpo físico, não se trata só daquilo que seja a comida ou a bebida que vós pode mais ou menos ter exagerado e provocado ali um excesso contínuo dentro do corpo físico que venha provocar certos problema de pressão, problema do estômago, problema do intestino, problema, né, no coração, problema na circulação. Tem tantas situações devido ao que? Excesso de sal, excesso de fritura, de óleo, de bebida alcoólica. Tá? Tem tantas situações que, veja, é uma forma de se alimentar, mas não é só isso, porque isso é aquele menos de 20% que falamos logo no início. O restante vós não estão vendo, vós só estão sentindo aquilo que é a carga que influencia, que está pisando na vossa cabeça e terminando de afundar vós na lama. Porque não traz nenhum tipo de proveito essa melodia desses shows, nem de tantos outros que também tem aqui nessa nação, nesse país. Inclusive existe um que é o mais baixo de todos, que as pessoas chamam aí de funk. Né? Veja, até a terminologia, a palavra é algo incomum, é algo esquisito.
Por quê? Porque essas batidas, a música que as pessoas estão ouvindo, a melodia, ela já é indutiva, ela já é para influenciar. E depois o restante não precisa se falar, porque, né, todo mundo fica vendo toda hora, a todo momento, a coisa já passou a estar se manifestando com um nível de naturalidade que de natural não tem nada. De ver moças e moços ali, pessoas, homens e mulheres de todas as idades, movidos, embalados ao som dessas melodias nefastas, programadas para viciar, dançando, mexendo esses seus corpos físicos numa simulação daquilo que é um ato sexual. Um ato do quê? De procriação. Um ato carnal. Então, roupas demasiadamente curtas, quando existem roupas, né? Desenfreio sexual, perversões, abusos, porque tem também muita coisa disso. E as pessoas vão vendo isso como normal, e daí crianças já desde pequena começam a estar nesse ritmo e a crescer achando que isso é natural. E de natural não tem absolutamente nada. Não é só a respeito desses shows, né, como dessa cantora estrangeira famosa. Não, existe também teatros, existe vários tipos de apresentações que estão colocando voz em uma situação cada vez mais dificultosa. Assim como já falamos, estivemos sempre aqui falando sobre as ações nefastas das programações vindas, oriundas de dogmas e doutrinas, daquilo também que é determinadas programações nessas televisões que vós tantos são dependentes, que estão falando ali a programação toda somente de violência, de morte, de assassinato, de abuso, de toda espécie, de roubo, de confronto, de morte. E as pessoas têm o vício de poder estar se alimentando disso, e daí as suas vidas, aquilo que a pessoa está manifestando, a realidade daquela pessoa, passa a estar em correspondência com tudo isso. Não que vós não possam estarem ali acompanhando ou atualizar. Se atualizar, saber o que está acontecendo. Mas isso seja um momento, vós viu ali, pronto, se desligue daquilo. E não fique ali procurando, não fique depois reverberando durante todo o seu dia falando daquela pessoa que foi, né, ali morta, daquela pessoa que foi atacada, daquela pessoa que foi abusada, foi violentada. Procure ter produtividade. Manifestem coisas elevadas. Tem muitos assuntos bons para poder se falar sobre a natureza, sobre a própria ciência, sobre, para quem é religioso, para quem ainda está dentro dessa caixinha, ali as condições, né, de se admirar de passagens bíblicas ou de escrituras sagradas de qualquer espécie. Façam atenção, não fiquem presos, não sejam arrastados, influenciados, sejam pessoas seletivas. Invistam, porque a quantidade de investimento que vós faz dentro de vós, não adianta vós só fazer da parte externa de cada um de vós, que é as pessoas, como já falamos aqui, tem pessoas que dentro das suas casas, dos seus ambientes onde estão, as paredes não cabem mais de diplomas e de cursos de qualificação, que a pessoa tem curso de tudo enquanto é coisa e ainda está buscando mais, só que não consegue colocar em prática nenhuma dessas coisas, está ali um mês numa coisa, não consegue oportunidade em outra. Por quê? Porque é insuficiente
A pessoa pensa que ele precisa de mais qualificações, de mais diplomas. Não é isso. O que mais se precisa é aquilo que está repleto dentro de cada um de vocês. Essas apresentações, né, dessa cantora, o que influenciou? Qual o mal feito? Fora isso que eu falei, que já é algo de grande monta, também vem influenciar aquela situação que já falamos a respeito dessa cidade, né, tomada pelas águas, ao sul, né, dessa nação, desse país, que enquanto uns ou muitos estavam perdendo as suas vidas, existiam outros que estavam ali, né, completamente desequilibrados, desenfreados, alucinados, drogados, embriagados e, mais do que tudo, influenciado. Porque se a pessoa, num estado natural, normal que ela esteja, sóbrio, ele já vem influenciado. Imagine alguém embriagado, alguém drogado, alguém tomado ali pelos clamores da carne, do desenfreio sexual. Essa pessoa então vira simplesmente uma marionete. Por influência dessas vibrações, dessas apresentações. Sejam seletivos, vão escolhendo. O que vós quer? Quais são os seus objetivos? O seu objetivo é ter um negócio próprio? Se nutra de informações a respeito do negócio próprio. Não é só vós fazer um curso de contabilidade ou de administração. Não, não é só isso. Isso também, isso vai ocupar a sua mente. Mas veja palestras de pessoas que começaram do nada e hoje têm grandes empresas ou impérios. Por quê? Porque são muitas as palestras. As pessoas, né, existem livros, existem todo tipo de situação hoje à disposição. Então não venha dizer que não, eu já vi tudo. Não, não viu tudo não. Pare de tapar o sol com a peneira. Pare de se valer de muletas. Ah, seu tranca-rua, mas nós precisamos de um momento de divertimento. Sim, eu concordo com isso. Nunca dissemos nada ao contrário disso. Porque se existem as coisas em cima da terra, é para se experienciar. E experienciar, não para ter como uma rotina durante a vida toda. Porque a maior parte, 90% de todas as pessoas que vão nesse tipo de apresentações, por exemplo, eles tiram o que eles não têm do bolso. Muitas das vezes tem gente que vende o que tem em casa para ir nessas apresentações, né? Todo tipo de apresentação. Ah, porque não? É porque eu vou me divertir, porque eu gosto, porque eu sou, né, ali. Muitas pessoas adoram esses tipos de personagem, esses tipos de, né, cantores, de artistas. Engraçado, porque eles adoram, estão ali, eles fazem das tripas coração, eles vendem até o que tem dentro de casa para poder pagar a entrada para ir num local desse. A pessoa chega horas ou dia antes de acontecer essas apresentações para estar ali próximo por alguns minutos ou por algumas horas dessa personalidade, dessa pessoa famosa, né, conhecida. A pessoa chora, a pessoa briga com os outros, a pessoa se torna agressiva, ela se torna intolerante, preconceituoso para com os demais artistas que cantam outros gêneros de música. Eles fazem de tudo, passam ali, estão ali, boa parte com fome, né, para poder se embriagar, que tem que escolher, ou eu como ou eu bebo, né?
E o engraçado disso tudo é que daí, para aquilo que é o próprio negócio, para ele se destacar no trabalho onde ele se encontra, para ele restaurar ou levantar novamente o casamento, o relacionamento, para ir em busca lá fora de oportunidades, aí não dá. Aí a pessoa fala: não, eu não vou sair, olha, o sol está muito quente. Não, olha, hoje não dá para sair, está chovendo, hoje está frio, eu estou cansado, meu estômago está doendo, minha perna está doendo, minha cabeça está doendo. Mas para ir atrás dessas situações, não tem cansaço, não tem problema se está com fome, se vai passar frio, se vai pegar chuva, desde que esteja lá. Isso eu estou falando de coisas materiais, como ir em busca de oportunidades, levar os seus currículos, não em um quarteirão, 2, 10, 20, né? Tem que bater enquanto o ferro está quente, vai sair em busca, né? Volte, quando vós então a sua oportunidade encontrar. Não deu aquele dia, muito bem, isso foi só um dia, amanhã tem outro. Vai, vá, vá, vá. Estou falando de coisas físicas. Quem dera as coisas do espírito, que é o que todo mundo ali tem atração. Por quê? Porque são seres, consciências espirituais que estão habitando dentro do corpo físico. Então tem, por natureza, o instinto ligado a esse oculto para quem está encarnado e aqui esquecido. Mas, daí todo mundo quer, eu quero ter clarividência, eu quero despertar, eu quero isso, eu quero ser um médio de incorporação, eu quero ser um pai de santo, eu quero ser um padre, eu quero ser um monge, eu quero ser um mago poderoso, eu quero manifestar poderes, telecinésia, telepatia, eu quero sair fora do corpo. As pessoas querem tanta coisa, se eles não estão dispostos, não têm o nível de comprometimento necessário para ir atrás das coisas importantes da vida, quem dera se eles vão em busca daquilo que é um caminho mais empenhativo, como os ligados ao espiritual. Se torna empenhativo, por quê? Não é porque é mais difícil, não, é porque se a pessoa não sabe lidar com o seu caminho como encarnado, com a sua própria vida, como que ele vai procurar entender o invisível? Aquilo que ele não está vendo, aquilo que ele não está tocando. Se aquilo que ele toca, aquilo que ele tem contato todo dia, ele não consegue fazer a gestão disso, não é porque não quer, porque querer todo mundo quer, mas querer não é poder. O poder só se torna presente quando há conhecimento do funcionamento das coisas. Claro que a espiritualidade toda entende que nessa condição que a humanidade, boa parte da humanidade se encontra, de sobrevivência, de sofrimento, de frustração, o ir a um local onde ele possa momentaneamente se desligar daquele sofrimento é uma ótima intenção. Por isso que eu digo, seja seletivo. Porque vós quer um momento para que vós se desligue de todo esse sofrimento que vós vem passando na vida, seja ele qual for. Só que vós escolhe justamente aquilo que vem a piorar a condição de cada um de vós. Então seja seletivo. Não é que vós não pode ir em uma apresentação de um artista que canta, que dança, que representa, como um teatro, por exemplo. Não, vós pode, mas saiba do que assunto que está sendo dito ali. Quer ir em uma apresentação teatral de comédia, onde se conta ali piadas? Veja, há tempos e tempos atrás, as piadas eram sobre o pescador, era sobre o lenhador, era sobre o pato, era sobre o gato, era sobre o fazendeiro, era sobre o caminhoneiro, né? Era sobre essas situações. Era sobre modos de se falar,
que em cada região tem uma maneira de se expressar. Então tinha tudo isso nessas comédias, nessas piadas, que assim é chamado aqui nessa terra. Agora veja o nível de piadas de hoje, de comédias de hoje. Tudo está ligado com a finalidade do quê? De traição, de soberba, de orgulho, de disputa. É falando da moça com a roupa muito curta, já aparecendo as suas partes íntimas, né? É da traição que recebeu, é daquele que foi traído, daquele que é humilhado, daquilo que é a pessoa que, né, que está ofendido. Então, coloca as pessoas que estão ali, a boa parte rindo e boa parte está passando as situações que está se tirando sarro lá na frente. Porque as pessoas que estão lá na frente hoje em dia, boa parte delas estão caçoando de vós. E vós estão pagando ainda para serem tirados sarro. E boa parte de vós acha isso bonito. Para ver o nível de situação de sobrevivência, de sofrimento e limitação que vós têm se encontrado. Então sejam seletivos. Sejam seletivos. Claro que tudo isso vem daquelas programações nefastas que fazem com que vós aceitem que vós são perdedores, que vós não são nada, que vós são pecadores, que vós merecem sofrer, que vós merecem suar sangue, que vós merecem comer o pão que o diabo amassou. Não é esse ditado que todo mundo diz, todo mundo já ouviu, em cima da terra? Pois é, mas vós tem que mudar quebrar, romper esse paradigma, se libertar dessa situação, porque nenhum de vós é obrigado a passar esse tipo de coisa. Sejam seletivos, repito novamente. O que vós quer? O que vós pretende? Quais os objetivos que vós tem no papel para o amanhã? Vós quer ter um negócio próprio? Vós quer receber uma promoção? Vós quer ganhar mais dinheiro? Vós quer fazer uma viagem com a família? Vós quer uma casa, um automóvel, uma condução, seja ela qual for? Vós espera constituir família? Casar-se? Para isso, é necessário que vós esteja se alimentando o seu ser, boa parte, a maior parte, daquilo que vós tem como objetivo. Se vós não assim fizer, não terá sucesso, só irá se frustrar. Então essas apresentações como dessa moça, é um show satânico? Não, não é um show satânico. É um show ali, uma apresentação na qual tem, nas suas entrelinhas, no seu contexto como um todo, como cenografia, como palco, como figurino, como palavras usadas, a música, o ritmo certo escolhido, a cabala escura, com a finalidade de controlar, fazer com que as pessoas estejam ali hipnotizados, manipulados, influenciados não importa quanto custe a entrada para essa apresentação, então a pessoa vai pagar. Não importa onde seja, a pessoa vai se deslocar. E a pessoa está pensando, não, é porque eu gosto, olha, eu gosto dessa. Não, não é que vós gosta. É que a influência está em uma condição que vós nem sabia, boa parte de vós, que existia e que atingia dessa maneira. Por que vós acham que propagandas que vós vê todos os dias estão sempre se repetindo? Quem tem mais condições, empresas grandes, mantém essas propagandas de uma forma mais numerosa, em momentos, em horários específicos que eles sabem que cada um de vós está na frente dessas televisão, está na frente dessas tecnologias de comunicação, que seja rádio que for,
e vão ouvir sobre o que eles têm para oferecer, que quase sempre é a solução para a sua vida. Compre esse automóvel que você será muito feliz. Então tem um homem que aparece nessa propaganda, que ele entra no carro e daí ele passa e então encontra uma moça perfeita, bonita, sorridente, que entra nesse carro e daí eles saem e vão, ali estão em uma festa, em um passeio. Essa propaganda está, através da repetição, indo para o seu inconsciente e se instalando ali, que é o que vai fazer a diferença na sua vida. Não só o homem, pode ser uma mulher também, que ela adentra a esse veículo, ou compra aquela bolsa, ou compra aquela joia, e daí ela está em uma condição de glamour, está em evidência para ser vista, para ser desejada, para ser aplaudida. Dê prioridade a vós mesmos. Não fique na expectativa de ser aplaudido ou reconhecido pelas outras pessoas. Porque se vós estiver preocupado com isso, vós não manifestarão aquilo que vós deseja. Se vós estiverem centrados, focados naquilo que é o seu caminho, tudo isso vai acontecer de uma forma natural. Mas vós deixarão de estar na condição de escravos, arrastados por essa correnteza, para passar a estar no comando, ter as rédeas da sua vida nas suas mãos de uma forma efetiva. Espero ter sido bem claro a respeito dessa orientação. Claro, sempre tem mais e mais a poder se falar, detalhes e mais detalhes. Partes aqui que eu acabei de passar para vós, seria necessário mais 2 ou 3 explanações para entrarmos de forma mais profunda. Mas por isso, acompanhem aquilo que é o trabalho, porque sempre terá partes mais profundas de assuntos que já falamos. Lembre-se, a verdade está sempre conectada uma coisa à outra. E está sempre presente. Escolham para as suas vidas viver a verdade de como as coisas verdadeiramente funcionam. Despertem, caminhem na direção certa. Não deixe que você seja influenciado ou arrastado por esse tipo de situação, porque as pessoas estão indo ali nessas apresentações, além de estarem sendo prejudicados, ainda estão pagando para isso, para que aquela pessoa que já tem muito dinheiro continue a ter muito dinheiro, continue investindo naquilo que é um instrumento de manipulação que está fazendo com que muitas pessoas, milhões de pessoas, não só aqui nessa nação, mas também ao redor do mundo, estejam dependentes dessas apresentações, certo? Então, por hoje eu acredito que seja o suficiente e nos falamos na próxima oportunidade. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.